E toda a glória. Eu quero voltar à leitura oficial dessa noite, mas eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje, o texto que nós lemos, por ele ser bastante claro, e você não precisa colocar no telão não, eu vou ler, eu quero que você só ouça Filipenses capítulo 3, versículo 7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparada com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Baixe a cabeça. Deus e Pai, nós temos lido a Tua Palavra, Senhor, nesta noite, e eu preciso da Tua ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de mim e que eu possa, Senhor, estar lembrando de tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Pai amado, tenha misericórdia de nós e que esta palavra, Senhor, venha falar profundamente aos nossos corações, no nome de Jesus. O versículo 14 diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nós terminamos um ano, estamos iniciando um outro. Eu disse esses 4 dias que, na verdade, o que aconteceu é que você simplesmente mudou a folhinha, não é? Mudou o mês. Todo ano, quando chega dezembro, o próximo mês é janeiro. Nada mais do que isso. O que muda? Muda o ano e o mês, nada mais. A mudança, ela vem de nós. É você que vai dizer para você se você de verdade vai ter um ano bom. Não é? Independente da circunstância da vida, que estamos aqui hoje, amanhã nós não sabemos, mas o entendimento é que o ano novo, ele é novo quando você entende que ele é novo e você vai fazê-lo ser um ano novo, um ano diferenciado. Os 2 últimos anos não vai deixar saudade para absolutamente ninguém. Mas como nós estamos iniciando o ano, nós precisamos pensar bem naquilo que nós vamos fazer. Como é que você pensa ser o seu ano? É por isso que Paulo, quando ele fala o que ele falou aqui no livro de Filipenses, ele fala, olha, o passado para mim não interessa mais, tá? No passado essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por conta de Cristo, para mim não tem mais valor. Então o que passou, passou. Nós somos nova criatura, nós não somos mais aqueles homens e aquelas mulheres que Paulo fala que nós vivíamos no pecado, nós vivíamos no mundo de horror, nós éramos escravos do pecado. Hoje nós somos libertos pelo poder do nome de Jesus. Então vamos lá. Todo ser vivo existe em função de um alvo. Se você não tem um alvo na vida, de verdade você não vive, você vegeta. Então o alvo do ser humano, primeira coisa, é natural. Eu vejo lá na minha casa, a pastora, ela gosta muito de planta, ainda que a gente tem muito pouco. Mas quando se pega uma planta, não é? Uma semente, e planta lá uma semente, o alvo da semente é o que? É virar uma planta, muito natural. Você põe lá e a própria semente sabe que ela vai virar uma planta. Esse é o alvo dela. Como também, não é? Uma planta, dependendo do tipo, ela tem preocupação de se tornar uma árvore. É muito natural, esse é o alvo dela. Como também uma pequena nascente, como nós temos, por exemplo, quem conhece o rio Tietê, onde ele nasce, lá, depois de Mogi das Cruzes, eu tive a oportunidade de pescar, inclusive lá. Se você vê o rio
Tietê lá, você não acredita que é o rio Tietê que a gente conhece, principalmente aqui no interior de São Paulo. Ele nasce do nada e vira o que ele vira, ele atravessa São Paulo inteiro. Por quê? A nascente, ela tem uma preocupação, vou me tornar um grande rio. E se tornou o rio Tietê, ainda que dentro de São Paulo é um horror, mas aqui no interior é lindo demais, não é? Como nós, quando nós éramos criança, e o nosso alvo era sermos adultos, crescermos. E nós, quando éramos muito pequenos, o pai e a mãe sempre nos incentivava, nos orientava, nos dava instrução de como nós nos tornarmos homens, mulheres. Era o alvo. É o alvo do pai e da mãe, ver o filho, a filha crescer e ter entendimento do que é certo e do que é errado. Agora, neste novo ano, eu preciso identificar com muita clareza, ser objetivo com o meu alvo pessoal. Eu preciso pensar nisso. Para que eu tenha um ano diferenciado, para que o ano de 2022 seja diferenciado na minha vida, eu preciso, de verdade, tomar algumas atitudes que o meu ano seja bom. Não adianta só mudar a folhinha. Quando nós começamos a lembrar de José do Egito, ele tinha, de verdade, ele encontrou o seu alvo nos seus próprios sonhos. Quando ele na casa do seu pai, ele teve um sonho, foi criticado até pelo pai. Depois, ele teve o seu sonho realizado, ainda que passou por momentos dos mais difíceis, dentro de uma cova, dentro de uma casa, sendo perseguido por uma mulher, preso, sendo até enganado pelos próprios presos, que ele revelou o sonho para aqueles dois homens, quando ele diz, olha, lembra de mim quando você estiver diante de Faraó. Os caras não estavam nem aí. Um foi morto, o outro continuou vivo, servindo a Faraó, mas não se lembrou de José. Mas ele tinha uma coisa. Um dia eu sonhei. Fui criticado pelo meu pai, fui criticado pelos meus irmãos, mas eu sonhei. E uma coisa interessante é que tudo que José botava a mão virava ouro. Era uma coisa impressionante, porque ele tinha um alvo. Ele sabia que ele tinha uma promessa de Deus. Ele sabia que aquele sonho que ele teve na casa do pai não era sonho de um cara de barriga cheia, mas era algo que Deus estava falando com ele. João Batista, quando aparece no cenário bíblico, as pessoas falam, poxa vida, esse camarada é esquisito, olha como é que ele se veste, olha, ele come grilo, ele come gafanhoto, esse camarada é diferente. João Batista, ele viveu na sua época, nos coessênicos, e ele vivia no deserto. Quando ele aparece, ele tinha um alvo. E o alvo de João Batista era falar de Jesus. Quando Jesus aparece, ele fala, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este era o alvo de João Batista. Ele apresenta Jesus ao mundo. Deus o coloca naquela situação, batizando as pessoas com um propósito. Você vai apresentar o meu filho. E quando Jesus é batizado, não é? Ouve aquela voz, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Uma coisa muito importante, o alvo. Então, neste ano de 2022, eu preciso ter um alvo. Jabes, quando ele faz aquela oração, ele tem um propósito. Tomara que o Senhor me abençoe. Esse era o alvo daquele homem. Ele nasceu numa situação muito complicada, mas ele disse, tomara que o Senhor me abençoe. E o Senhor o abençoou. Então, nessa noite, nessa primeira ceia do ano, eu preciso lembrar de algumas coisas para que eu possa ter um ano diferenciado. Agora, existe um preço para atingir o alvo. O alvo não se atinge assim de qualquer maneira. Primeira coisa, eu tenho que fazer alguns sacrifícios pessoais. Não, pastor, sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário. Não precisa. Irmão, peraí. Sacrifício de Jesus é uma coisa. Eu disse há pouco que nós vamos ler a Bíblia o ano todo. Mas tem muita gente que diz, então, para mim não dá. Eu não tenho tempo. Opa, esse é o seu sacrifício pessoal. É você ler a Bíblia. É você ter um momento de comunhão com a sua esposa, com seus filhos dentro da sua casa. É você fazer o seu culto doméstico. É você, e este ano nós temos um propósito, ainda hoje o Natanael vai falar sobre isso. Nós vamos este ano fazer diversos grupos de comunhão nas casas. E nós preparamos equipe para isto. E
você vai abrir tua casa. Qual que é o teu sacrifício? É abrir tua casa. Nós vamos fazer muitos cultos nos lares. Você vai ter o poder de convidar o teu vizinho, o teu amigo, o teu parente na tua casa. Esse é o teu sacrifício. É sacrifício? Não é nada. É mesmo o meu sacrifício pessoal. É aquela coisa de você falar, olha, eu vou acordar mais cedo para ler pelo menos 4 capítulos da Bíblia. É o teu sacrifício pessoal. Tá? É muito natural que tudo que você faz propósito vai se levantar algum tipo de hostilidade contra a tua vida. Sempre. É você colocar um propósito, você pode ter certeza que o inimigo da sua alma, ele vai tentar de todas as formas tirar você do foco. Ele vai tentar tirar você do foco. Mas você que é espiritual, precisa entender que a sua determinação, a sua perseverança vai te dar condição de você atingir o alvo. Como o próprio Paulo falou, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, olha só. Quais são os conselhos que a Bíblia te dá para você prosseguir, como Paulo fala aqui, para o alvo? Primeira coisa, mude a sua perspectiva de vida. Primeira coisa. No versículo 7 diz, mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Reconheça que o seu padrão de valores, ele está completamente equivocado. E só Jesus pode mudar e transformar a sua vida e fazer de você, de verdade, um cristão fiel. Esqueça, mude o foco da sua vida. Pense bem nesta noite uma coisa. É muito importante que você trabalhe, que você se dedique à sua família, que você tenha alvos na sua vida, do seu cotidiano. Se você estuda, continue estudando. Se você pensa em amanhã fazer o seu doutorado, faça o seu doutorado. Mas tem uma coisa, na tua vida espiritual, você não pode mudar o foco. Você precisa entender que tudo na tua vida, antes de você conhecer ao Senhor Jesus, de repente era uma coisa importante, mas agora não. Tudo não vale nada. O apóstolo Paulo chegou a dizer que tudo que ele sabia era como esterco, não valia absolutamente nada. A minha vida após conhecer a Cristo, ela tem que ser uma vida diferenciada. Reconheça que sem Jesus, você não consegue nem tomar decisões corretas. E para que nós tenhamos um ano diferenciado, eu preciso mudar a perspectiva de vida. Eu preciso parar e dizer assim, espera um pouquinho. O pastor falou que só muda a folhinha, mas eu preciso mudar. O que eu preciso fazer? Chama a sua esposa, chama os seus filhos. Chame as pessoas que estão à sua volta, seu pai, sua mãe, e diz assim, olha gente, vamos mudar? Vamos começar esse ano diferente? Como? Olha, vamos começar a fazer culto doméstico em casa? Ah, mas eu chego, tal hora você chega, vamos fazer meia-noite, vamos fazer 11 horas. Eu lembro-me que o meu filho Ben-Hur, e muitos irmãos aqui sabem disso, ele tinha um pequeno grupo que começava 11 horas da noite. 11 horas da noite. Porque os irmãos saíam da faculdade e ele tinha um dia da semana que era 11 horas da noite. O Mateus, a mesma coisa. 11 horas da noite começava um pequeno grupo. Por quê? Porque, espera um pouquinho, eu preciso fazer um ano diferenciado. Você não pode ficar na mesmice de sempre. Talvez você tenha 10, 20, 30 anos que você serve a Deus, mas parece que é sempre a mesma coisa. Aí você fala assim, então, pastor, sabe o que é? Eu estou triste, eu não tenho alegria. Irmão, é muito natural que você não vai ter alegria. Passa ano e vira ano, é a mesma coisa. Você continua acordando meio-dia, você continua acordando às vezes 5 horas da manhã e você fica olhando para cima e você não faz nada. Mas eu posso lhe garantir pela palavra, se você mudar a perspectiva da sua vida e da sua família, a alegria vai voltar para dentro da sua casa. E mais do que isto, você vai voltar a ter alegria.
É muito fácil falar assim, sabe o que é? Eu vou procurar alegria aqui, eu vou procurar alegria ali. Olha, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de carro, eu vou comprar um carro novo para ver se a alegria chega. Eu vou mudar dessa casa menor para uma maior. Quem sabe lá eu tenho... Irmão, você pode fazer o que você quiser. A alegria, ela volta quando você muda. Por quê? O apóstolo no capítulo 2 de livro de Efésios, ele fala que antes... nós estávamos mortos em transgressões e pecados, que era a nossa vida. Agora, de repente, nós mudamos. Nós aceitamos a Jesus como Salvador, e a proposta de Jesus para a minha vida e para a sua vida não é a mesma. Eu preciso mudar. A mudança depende de mim. Eu preciso mudar. A salvação é pela graça. O esforço não é seu nem meu. Foi Jesus que eu fiz, mas eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte é querer ter um ano diferenciado. É eu querer dizer assim, olha, eu preciso criar os meus filhos no temor do Senhor. Eu preciso trazer meus filhos para a escola bíblica dominical. Eu preciso de verdade se esforçar para trazer os meus filhos para a casa do Senhor. Porque se você não fizer isto, eu posso te garantir, e eu tenho experiência dentro do meu ministério, você vai chorar amanhã. Porque o mundo, ele não tem dó dos seus filhos. Não, de jeito nenhum. Vocês lembram muito bem que aquela pesquisa que o Mateus fez, e hoje ele faz um trabalho especificamente com estudantes, de cada 10 filhos de crente que entra na faculdade, 8 se desvia. 8. Tá? E ele vivencia isso lá hoje, no trabalho que ele faz. Por quê? Porque hoje as faculdades, elas têm um poder sobrenatural para virar a cabeça do seu filho que não tem estrutura ainda no Evangelho. Mas como é que eu mudo isso? Muda a perspectiva de vida. Comece a fazer culto doméstico na sua casa. Comece a ler Bíblia e você vai ver que a coisa vai mudar no nome de Jesus. Agora, que mais? Mude sua avaliação de valores. Olha o que ele fala no versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Irmãos, nós vivemos num mundo em que quem tem valor é quem tem alguma coisa. Se você é uma pessoa que tem alguma coisa, as pessoas parecem que te olham diferente. Não é assim? E hoje as pessoas, infelizmente, elas te avaliam por aquilo que você tem. Que isto é um puro engano de quem tem e se acha alguma coisa. Olha, eu sempre digo e vou sempre te incentivar. Trabalhe, estude, dê o melhor para a sua família. Isto é muito bom. Mas não se apegue nisso. Não se apegue nisso, porque no dia que você morrer, não vai ter um caminhão de mudança para o cemitério junto. Não vai. É só você e o caixão. Você não leva nada, de jeito nenhum. Quando Paulo diz aqui, com toda clareza, mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, ele está dizendo que o Cristo que ele serve é acima de qualquer coisa que ele tenha. E às vezes nós temos dificuldade de compreender isto. A dificuldade que nós temos de compreender isto é porque nós falamos assim, então, mas eu queria comprar 1 quilo de bife e não tenho dinheiro. Eu queria, eu não posso, eu queria... Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Não é uma viagem, não é o bife que você não vai comprar que vai te fazer melhor ou mais feliz. O que vai te fazer feliz é você ter entendimento do que Jesus fez na cruz pelos seus pecados. Porque nós estávamos condenados. A cruz não era dele, era minha, era sua. Pense nisto. A vida do ser humano é 70, 80 anos. A Bíblia diz que passar disso é o quê? É cansaço e fadiga. A nossa vida, ela é como o vapor.
Nós estamos aqui hoje, eu estava pensando essa semana, falei, meu Deus do céu, porque nós estamos em casa, a minha cunhada lá, minha sobrinha, nós falando da idade do pessoal. Aí eu parei e falei assim, meu Deus, estou ficando velho. Jesus Cristo, eu já tenho um filho de 30 e poucos anos, eu já vou ser avô pela segunda vez. Meu Deus, você começa a botar a mão na cabeça e fala, meu Deus, estou ficando velho mesmo. E é mesmo. Agora, o que me espera? O céu, irmão. A vida eterna em Cristo Jesus. É isso que eu tenho que dar valor. Isso não quer dizer que eu tenho que pegar tudo que eu tenho aqui e jogar pela janela, não. Mas eu não posso colocar nada acima daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Não, eu preciso valorizar a ceia do Senhor. Paulo foi muito claro. Fazer isto em memória de mim. É um momento de você parar, pensar e falar, pera um pouquinho. O que Jesus fez por mim, ninguém podia fazer. Eu estou aqui, hoje sou novo, estou cheio de força, mas amanhã não, amanhã eu vou estar velho, talvez alguém cuidando de mim, mas tem uma coisa, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que me espera, eu sei que o céu me espera isto. Agora como é que eu faço isto? Mude a sua avaliação de valores, pense nisto. Jesus é acima de qualquer coisa. Você quer um ano bom? Ah, pastor, eu quero um ano. Olha, eu desejei, botei no WhatsApp, mas mandei para mais de 1000. Legal, muito bom. Muito bom. Eu recebi 2.000, 2.000 pessoas me desejando feliz ano novo. Muito legal. Irmão, pode ter 10.000, 100.000 te desejando, mas se você não mudar, não vai ter ano novo. Vai continuar a mesma coisa. É a mesma coisa. Que mais? Troque a religião pela fé em Jesus. Versículo 9, Paulo fala assim, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Troque a religião pela fé em Jesus. Hoje, nós vivemos uma igreja que ela é religiosa. Nós vivemos uma igreja que ela se apega em algumas coisas que é religiosidade e não é a fé em Jesus Cristo. Isso me preocupa muito como pastor de uma igreja, quando você percebe na pessoa que ela é muito religiosa, muito, mas ela não tem firmeza na fé que ela diz que professa, não tem. Então eu preciso ter entendimento claro do que é a fé em Cristo Jesus e o que é religiosidade. Não é aquilo que muitas vezes eu acho e vivo apontando o dedo para tanta gente, não é? E achando alguma coisa, porque muitas vezes o religioso ele acha que ele merece alguma coisa. Este é o maior problema do religioso. Ele acha que ele merece. Eu conversava com uma pessoa no meu gabinete, com a minha esposa, e a irmã, ela começou a falar dela para nós. Não está mais com a gente, já faz anos. E ela começou a falar para nós, e quem a escutasse pensava que ela era uma santa do Senhor Jesus. Parecia que só faltava a auréola. Né? E ela falando dela, falando que ela... E nós olhamos, escutamos. Eu falei, tá bom. Por quê? Pessoas que se acham merecedores de alguma coisa. Nós merecíamos, sabe o quê? A cruz. A cruz que estava destinada para mim e para você. É isso que nós merecíamos. Você, quando se achar que merece alguma coisa, mas eu, pastor, eu sou gente boa. O senhor está vendo? Aquela parede, foi eu que dei o saco de cimento. Ô pastor, o senhor está vendo? Foi eu que dei. Pastor, foi... Ô irmão, pode parar. Lembra do moço que foi falar com Jesus? Jesus, sou gente boa, tá? É mesmo, eu dou esmola, faço, aconteço, passou, pastor, tiro nota 10. Que legal, parabéns, você está indo bem. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Ih, aí complicou, hein? Então, mas tem que fazer isso, tem que fazer isto. Tem que fazer isto. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não seja religioso. Lembre-se que você está aqui pela misericórdia de Deus.
Lembre-se que você hoje vai participar da ceia do Senhor pela misericórdia do Senhor. Lembre-se que o teu nome está escrito no livro da vida, não é porque você merece, não é porque você é bonzinho. Não, você alcançou a misericórdia de Deus na sua vida. É isto que você precisa colocar na tua cabeça. Não seja religioso. Não aponte o dedo para ninguém, porque tem 3 apontando para você. Lembre-se que é a misericórdia de Deus que te trouxe aonde você está, na posição que você está. Agora, o bom disso tudo é o que nós pregamos na semana passada. Quando Deus fez o mundo, Ele disse, haja, haja, e as coisas foram acontecendo. Mas quando chegou em você, quando chegou no homem, Ele falou, façamos a imagem e semelhança. Ou seja, hoje você tem um pedacinho de Deus na sua vida. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e em você habita o Espírito Santo de Deus. É isto, irmãos, que as pessoas têm dificuldade de entender, e elas partem para a religiosidade. Então Paulo está dizendo o quê? Não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Não se acha alguma coisa? A lei, ela existia para... Principalmente, ainda que a lei ela mostrava as coisas que viriam no futuro, mas ela tinha um poder tremendo também, para poder te colocar nas cordas, para poder te matar. Mas o que Paulo fala? Mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus se baseia na fé. Hoje, Jesus, Ele é o quê? Ele é aquele que intercede por nós. Jesus é o que nos justifica diante de Deus. É Ele que nos justifica diante do Senhor. É Ele que está lá dizendo assim, olha, pai, o Ismael lá pisou feio, mas perdoa ele. Olha, o fulano, mas perdoa. Por quê? Porque o meu sangue foi vertido na cruz por ele. E ele recebeu a mim como Senhor e Salvador. Nós escutamos Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nós lemos que quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Nós já fizemos. Então hoje, nós somos justificados diante de Deus por intermédio do sacrifício de Jesus. Então não cabe religiosidade. O que eu preciso ter entendimento é que de verdade nós não valíamos nada. Mas hoje, se somos alguma coisa como Pedro diz... é porque nós reconhecemos o senhorio de Cristo na nossa vida. Você quer ter um ano diferente? Quero. Deixe de lado a religiosidade. Deixe de lado. Busque a fé em Jesus Cristo. Mude a situação dentro da sua casa e comece a ler Bíblia. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Que mais? Tome posse da vida e do poder de Cristo. No versículo 10, Paulo diz o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. O próprio Jesus, Ele enfrentou muita oposição, né? Como Ele enfrentou, nós também vamos enfrentar. Paulo deixou isso muito claro, que a vida espiritual é uma guerra. A partir do momento que você reconhece a Cristo como Salvador, você entrou numa guerra. É uma guerra. Nós, durante o mês de novembro e dezembro, nós ministramos aqui às terças-feiras sobre batalha espiritual. E nós mostramos à igreja todos os tipos de batalha que nós vamos enfrentar e enfrentamos no nosso dia a dia por conta do quê? Por conta de conhecer a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E no ano 2022, por mais que você tenha recebido cartãozinho, presentinho e saudações de um ano bom, a guerra continua, a guerra não para. É a única guerra que não para, é a única. Existe hoje uma guerra que ela não foi terminada, porque não foi assinado papel, que é a guerra entre as duas Coreias. Não existe lá nenhum termo de que um dos lados cedeu, então existe uma guerra no ar.
Essa é a única guerra que nunca terminou. Ainda que na Síria também nunca terminou, e nesses países para lá é uma luta. Mas a guerra espiritual, ela só vai terminar quando Jesus vier buscar a sua igreja. É a única hora que a guerra vai terminar. Então aqui, eu preciso de uma coisa. O que eu preciso? Vocês lembram o que Jesus fez após João Batista o batizar? A Bíblia diz que ele foi orar. E ele foi falar com o Pai. Aí você fica pensando, mas espera um pouquinho, Jesus fez isso? Fez. Ficou lá 40 dias, 40 noites orando. Mas ele era filho. Não, a Bíblia diz em João que ele se despojou da sua glória e ele era como você, como eu. Não pensa que ele era o He-Man, não pensa que ele era o Super-Homem, não pensa que ele era o Capitão América. Não, ele era como você. Ele não tinha nada além do que você tem. Os mesmos desejos, tinha fome, tinha sede. Jesus era um homem como qualquer um outro. A diferença dele é que ele nasceu sem pecado. Ele não nasceu entre uma relação de um homem com uma mulher. Nasceu pelo Espírito Santo de Deus. Era a diferença. Nasceu sem pecado. Agora veja só. Ele acaba de orar e assim que ele termina a oração, não é? Com certeza, cansado, bem magrinho, com fome, desfigurado, ele recebe a visita do inimigo. Ele faz propostas. Ele faz propostas. E ele sabia muito bem quais eram as respostas que ele precisava dar para aquele inimigo. E ele derrota aquele inimigo usando nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Então você precisa entender uma coisa. Só existe uma forma de nós vencermos no dia a dia a nossa guerra. É nós estarmos revestidos do poder de Deus. Não existe uma outra forma e uma outra maneira. E como é que eu faço para me revestir do poder de Deus? Só tem um jeito. Só tem um jeito. E o jeito é falar com Deus. Oração. Oração. Falar com Deus. Oração, falar com Deus, oração, é orar, é buscar, é falar com Deus dia após dia. É você não se esquecer que nós temos hoje linha direto com Deus, não temos intermediário. Nós podemos falar com o Senhor. Como? Orando. Aí, você pode perguntar para qualquer pastor. Pastor, fala para mim, como é que é o culto de oração na tua igreja? Lá vai o culto lá é uma benção. Pastor, como é que é? Vai bastante gente? Não, vai em 4, 5, vai 10, é assim. Por quê? Porque hoje parece que existe um comichão no joelho, no ouvido, e as pessoas não querem mais orar. As pessoas não têm mais paciência. Nós vivemos no mundo da tecnologia que hoje tudo está lá na internet, então você não tem nem paciência de ver. Né? Os figurões que comandam a internet, eles te dão a seguinte instrução: olha, tudo que você coloca lá, você tem que colocar coisa assim, para a pessoa olhar, gostar, porque se você deixar muito, a pessoa... Não é assim hoje. Parece que na oração é a mesma coisa. Nós temos aquele período de 10 minutos de oração, e parece que as pessoas, a gente fala, vamos orar 10 minutos de joelho, as pessoas têm uma dificuldade, não vem palavra, não sei orar. Irmão, só tem um jeito para você tomar posse da vida, é você buscar a Deus. Jesus foi muito claro, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus disse, eu preciso ir para que o Espírito Santo desça aqui e vocês possam ser tomados pelo Espírito Santo. A partir do momento que você recebeu Jesus como o Senhor e Salvador, o Espírito Santo faz morada na sua vida. Agora, o que você está fazendo com o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você está dando valor? Você dá valor? Não, se você não der valor, deixa eu te falar uma coisa, seus amigos, seus familiares não vão compreender que você é um servo de Deus e vão entrar em guerra com você. Se você não o fizer, Satanás, ele vai lutar com todas as forças para você desistir, para você esquecer o caminho que é Jesus. Se você não tiver uma vida revestida de poder, os seus desejos pessoais e carnais vão sobressair a sua vida espiritual. Aí, o que nós estamos vendo hoje? Hoje,
Um monte de gente sumiu da igreja. Aí a gente vai lá visitar, o irmão fala assim, então, pastor, eu estou com medo. Ô, irmão, medo de quê? Então, o senhor sabe, né? Fulano morreu. Então irmão, fraco espiritualmente, pessoas que parece que nunca foram cristãos. E eu achei que era um problema meu, da minha igreja. Meu Deus, eu conversava com os pastores na cidade e meu pastor, imagina, o que é isso? Contato com Deus. Nós perdemos o contato com o Senhor. Nós se esquecemos que estamos numa guerra e nessa guerra, o inimigo está aproveitando e sobressaindo. A frieza espiritual, ela entrou na vida de muita gente. Por quê? Porque essas pessoas não estão tomando posse nem da vida e nem do poder do Senhor. Agora, é fácil fazer isso? Irmã, busca a Deus. Busque. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso me voltar para a oração. Nós temos oração aqui domingo de manhã, nós vamos ter terça-noite, nós vamos ter quinta-noite, grupos de oração, buscando a Deus. Então, em nome de Jesus, você quer ter um ano diferente? Quero. Busque, ore, volte-se para a oração, volte-se para a leitura da Bíblia, e eu posso lhe garantir pela palavra que você vai ter um ano diferenciado. Você vai chegar no final de 2022 e vai dizer assim, pastor, valeu a pena. Olha, melhorou o relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, melhorou o meu relacionamento lá no meu trabalho, melhorou o meu relacionamento no meu comércio, melhorou o meu relacionamento lá na fábrica, melhorou tudo. Sabe por quê? Porque você se voltou para as coisas de Deus. Quando Paulo diz, olha, prossigo para o alvo, ele tinha um alvo, ele sabia que tinha um prêmio. Qual é o meu prêmio? O meu prêmio está reservado à vida eterna em Cristo Jesus. Nós precisamos crer e entender que isso não é conta da carochinha, isso é verdade. O céu me espera, o céu te espera, igreja. Não desanime não. Com pandemia, sem pandemia, com perseguição, sem perseguição, uma coisa é certa, o céu te espera. Glorifica a Deus por isso, porque isso é uma verdade e uma realidade que eu preciso crer. Pastor, mas Jesus já morreu na cruz, ele já fez tudo. Fez tudo. Mas você tem a sua parte. No sentido de você estar firme. Firme e ter um ano. E nós sabemos muito bem disso. Quem é pastor de igreja sabe do que eu vou dizer. Nós temos hoje muitas ovelhas que coxinham dois pensamentos. E você vai atrás, não tem vida de oração, não tem vida de devoção ao Senhor. Os cultos, na verdade, são costumes. A pessoa se acostumou a vir à igreja, mas ela não sai de casa com aquele propósito. Ela vem ao culto porque acostumou a vir ao culto. Irmão, não. Você tem que sair da sua casa e dizer, eu preciso prestar hoje o meu melhor culto. Você vem para cultuar, você vem para oferecer o teu melhor. Quando isto está no teu coração, pode ter certeza, você vai atingir o teu alvo. Vocês lembram das últimas palavras de Paulo? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da vida. Eu, um dia, vou chegar a esse ponto como Paulo. Você vai chegar, todos nós. Se Jesus não voltar antes, todos nós um dia vamos falar como Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa. Agora, falar isso com convicção é uma coisa. E falar isso da boca para fora é outra coisa. É por isso que é escrito. Aquele dia, muitos vão dizer, mas eu era gente boa. Eu fazia, não te conheço. Não sei quem é você. Não te conheço. Não sei quem é você. Não, mas eu não te conheço. Irmãos, prossiga para o alvo. Paulo te dá um conselho. Prossiga. Tenha metas e você vai ver a sua vida sendo mudada no nome de Jesus. Baixe tua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelos teus conselhos desta noite. Que a tua igreja possa guardar os teus conselhos. Que a tua igreja possa entender, ó Deus, que este ano de 2022 precisa ser diferente. Que este ano de 2022 precisam ser anos em que nós, Senhor, possamos restituir
tudo aquilo que nós perdemos nesses últimos 2 anos. Senhor, que este ano possa se cumprir na vida da tua igreja o que está escrito lá na tua palavra, tanto no livro de Jó como de Zacarias. O que o Senhor vai restituir em dobro. E que nós possamos ter esse entendimento, ó Pai, de que nós, Senhor, podemos alcançar mediante a tua palavra. Que nós possamos alcançar mediante, Senhor, estarmos prontos a obedecer a tua palavra. Usa de misericórdia para conosco, no nome de Jesus. Amém. Vamos de pé, igreja. Está tudo junto lá? Está separado? Eu estava tirando uma dúvida aqui, porque nós fizemos no final do ano o pão junto com o suco do cálice. Eu estava só tirando essa dúvida, se nós estávamos fazendo da mesma forma, mas não, nós vamos fazer como sempre fizemos. Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Se você está aqui e você não é membro de nenhuma igreja, não é batizado, se assente, por favor. Mas se você está em plena comunhão com qualquer igreja evangélica, fique à vontade para participar conosco. O pastor Eli estará nesse momento consagrando o pão. Pai do Senhor, igreja, Senhor Deus e Pai, nas minhas mãos, Pai Sim, Santo, Jesus. está esse pão tão simples, tão comum, feito por mãos de homens, Pai amado, com o produto que o Senhor deu através da terra. Nesta hora, Pai, pedimos a Ti que consagra este pão, santifica este pão, para que ele possa ser o símbolo do corpo de Cristo, Teu Filho, que foi por nós entregue na cruz do Calvário. Nós queremos Te agradecer por essa oportunidade, no nome de Jesus, o Teu amado Filho que vive e reina eternamente. Amém. Ao receber o pão, já coma de imediato, sente-se comendo, glorificando a Deus. Poder servir. Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos anda nova atrás, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará.
Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Amém? Todos participaram? Vamos em pé mais uma vez, amados. Pastor Batista. Os irmãos estão participando aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oramos, amados. Senhor Deus, maravilhoso, Sim, Jesus. eterno e soberano Pai. Pai amado e querido, está Sim, aqui, Senhor. Senhor, em nossas mãos esse cálice. E neste momento, Pai, nós te pedimos em nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Consagra, Pai, porque a partir de agora é o símbolo do sangue do Teu Sim, Filho, Jesus. derramado ali na cruz do Calvário, Pai, para nos limpar, purificar e santificar. Pai querido, nós te pedimos e já agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Poder servir.
purificas também. Aleluia, muito obrigado, Deus. Sim. Cantemos em uma só voz, algo mais que a neve. Cante novamente, algo mais que a neve. Levante sua voz e cante. Aleluia, glorifique o nome do Senhor e aplauda o nome dEle. Somente Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém, aleluia. A palavra de Deus diz que acabaram de ceiar, cantar o hino. Nós vamos ouvir os irmãos adorando ao Senhor com mais um hino, mas vamos agradecer a Deus por esse momento que o Senhor tem nos dado nesta primeira ceia do ano. Não é mesmo? Oremos. Senhor Deus e Pai, somos-te gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade, ó Senhor, de podermos mais uma vez ceiar, lembrar da tua morte, do teu sacrifício, lembrar, ó Deus, daquilo, Senhor.